Hoje eu vou contar para vocês a história original do Peter Pan, que eu tô chamando carinhosamente hoje de Menino Pássaro. Provavelmente muita gente conhece a história do Peter Pan pelo filme da Disney ou por adaptações como o live action de 2003, o filme Hulk, ou até mesmo aquele live action ruim da Disney. Todas elas são baseadas no livro do James Barrie de 1911. Mas o que pouca gente sabe é que aquela não é a primeira versão do Peter Pan. Primeiramente, o escritor James Barrie escreveu um livro chamado O Pequeno Pássaro Branco, e é nesse livro que aparece a primeira versão do Peter Pan. É a primeira vez que ele surgiu para as pessoas e ele fez muito sucesso. Isso fez com que o autor fizesse a peça de teatro e depois ele adaptou a peça de teatro para o livro, que é o mais famoso hoje em dia, que se chamava Peter Pan e o Wendy, e depois ficou sendo chamado somente Peter Pan. É a história do Pequeno Pássaro Branco que eu vou contar hoje, que é o primeiro Peter Pan. Eu vou contar o que acontece no livro e um pouco do significado dessa história, que é uma história muito bonita, muito, muito bonita. Jujubinhas, hoje eu tô sozinha, tô um pouco triste, porque aconteceram algumas coisas no canal que me deixaram meio abalada essa semana. Alguns vídeos não dá pra vocês comentarem mais, eu não sei o que vai acontecer, ou o que eu vou fazer pra poder arrumar, porque eu não acho que o conteúdo da gente seja voltado pro público, não é voltado pro público infantil, é voltado pra qualquer pessoa que queira assistir. Porém, a minha voz não colabora muito pra essa situação. Eu não esperava que esse canal fosse ter muito resultado. E tá dando resultado, sabe? Eu não esperava que a gente bateu 1000 inscritos. É pouco. Tem gente que tem muito, mas pra mim é uma quantidade considerável, sabe? 1000 pessoas que de alguma forma tiveram interesse pelas coisas que a gente fala. O que eu acho mais impressionante é que nenhum de vocês sabe como a gente é de verdade. Nunca viu a gente pessoalmente, nem vê o rosto da gente. E a gente já recebeu uns comentários tão bonitos, sabe? Eu acho que eu fiquei triste porque quando o YouTube tirou a possibilidade de ver os comentários de vocês, eu não sei nem quem é que tá assistindo. Mas a proporção de pessoas que falam coisas legais é uma demonstração de carinho com alguém que você nunca viu. Aí eu fiquei triste porque eu gosto de ver o que vocês falam. Às vezes a gente fala uma coisa no vídeo e no comentário de vocês a gente acrescenta mais alguma coisa. Eu acho que é isso que realmente vale a pena. Mas eu devia estar feliz, porque hoje é o primeiro vídeo com microfone. Não sei se está dando para ver aí a diferença da voz, mas finalmente a gente conseguiu o microfone. Foi duro, mas é somente um momento para agradecer mesmo. Obrigada, pessoal. Obrigada mesmo. Eu não esperava. 1000 pessoas que por algum momento gostou de ouvir a gente, ou que acham o canal legal, e estão aqui pra ouvir. Ok, vamos começar o Peter Pan. Finalmente os refrescos. O Pequeno Pássaro Branco narra a história de um homem, que a gente não sabe o nome, porque ele conta a história em primeira pessoa, e o livro é uma conversa entre ele e a gente durante toda a história. É meio difícil de engatar no começo, porque tem um vai e vem no tempo das memórias e pensamentos desse homem, porque ele fica conversando com a gente durante o texto. Mas depois que a pessoa engata a leitura, é muito bom. Foi o meu melhor livro que eu li no ano passado. Eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu realmente gosto do Peter Pan. Mas esse livro não fala sobre o Peter Pan, fala sobre esse narrador. E esse narrador é como se fosse o James Barrie. O autor do texto pegou muito dele e colocou para narrar a história. Que livro bonito, que livro sensível. É uma pena que não tem aqui no Brasil. Teve uma edição que saiu num box, mas eu tentei comprar, mas já estava esgotado. Mas tem disponível no Kindle. Para quem não sabe, a história do Peter Pan vieram de 2 acontecimentos da vida do autor. Uma delas foi a morte do seu irmão quando ele era criança. E isso foi uma coisa que ficou muito marcado na vida dele, porque a mãe dele nunca conseguiu superar aquilo direito, e ela dizia que ele era um menino que nunca cresceu. E o segundo acontecimento foi o convívio dele com as crianças da família Llewellyn Davis. Não sei se é assim que se fala. Ele teve muito convívio com as crianças dessa família, e essa convivência inspirou criar a história do Pequeno Pássaro Branco primeiro.
Claro que ele criou muitas coisas porque ele é um autor e ele modificou para poder ficar uma história bonita num livro. Mas tem muitas coisas que ele pegou da própria vida dele e colocou na história. O narrador tem um cachorro São Bernardo chamado Portos. E na vida real ele também tinha um cachorro São Bernardo chamado Portos. E na história do Peter Pan tem a cachorra Naná, que é um São Bernardo também. A história, ela é meio episódica. Fala sobre esse homem que é sozinho, convivendo com um garotinho chamado David. E no meio de toda essa convivência do narrador com o David, é que ele vai contar a história do Peter Pan para ele. O livro mostra a convivência desses personagens no jardim de Kensington Gardens. Esse jardim existe e fica em Londres. Kensington Gardens é como se fosse a primeira terra do nunca. Ele conta aquelas histórias mágicas pro David, mas às vezes fica meio subentendido se elas são reais ou se são só imaginação, ou se realmente é um local mágico. É lá no Kensington Gardens que vivem as fadas, o Peter Pan e as criaturas mágicas. E são 5 capítulos da história do personagem. Depois disso o livro continua, e ainda bem que continua porque a história é triste. Se preparem porque é muito triste. Como o parque tem a possibilidade de existir fadas nele, então você tem a possibilidade de conviver com essas fadas e elas podem fazer coisas para você. Então tem um capítulo em que o cachorro dele, o Portos, ele some. E aí fica todo mundo super triste, porque o cachorro era muito querido. Só que no momento que o cachorro some, aparece um rapaz. E esse rapaz, ele age muito como o cachorro. E o narrador começa a ficar meio doido, achando que aquele rapaz pode ser o cachorro. Porque o cachorro ouviu que as fadas poderiam realizar um pedido. Então ele fica rindo da cara dele, dizendo: não é possível que o meu cachorro virou um humano, isso pode ser só loucura da minha cabeça. Aí termina o capítulo, o cachorro acaba voltando, mas quando o cachorro volta, o rapaz nunca mais aparece. E você não sabe se realmente as fadas fizeram um pedido do cachorro e o cachorro se arrependeu de ser humano, porque tem todo um trelelê do porquê que o cachorro queria ser humano. Ele ainda fala: entendam o que vocês quiserem. O que vocês quiserem achar, vocês acham. Eu tô parecendo um booktuber. É verdade. Esse canal não é pra ser de livros. Mas foi o melhor livro do ano passado. Se você ainda está aqui, deixe o seu like, porque eu li o livro todinho pra vocês, pra eu poder entender a história e contar a história original do Peter Pan. Lendo esse livro, eu sinto que o autor deve estar se revirando na tumba quando as pessoas ficam falando tão mal do personagem dele. Eu não ia querer escrever um livro e depois de muito tempo ver que as pessoas estão mudando totalmente o significado da história que a pessoa criou. Bora lá. Ele começa o capítulo do Peter Pan falando da gente sobre uma cabra. O Peter Pan tem uma cabra, mas se você perguntar pra sua avó, ela não vai lembrar dessa cabra. O quê? Esse Peter Pan, ele se relaciona com o que a gente conhece, mas é como se fosse uma história de origem. Se você não lembra da cabra, isso mostra o quanto Peter Pan é velho. Mas na verdade ele tem sempre a mesma idade, de modo que não tem importância a idade dele. Nesse primeiro livro, ele tem 1 semana de idade e nunca fez aniversário. Ele escapou de ser um humano aos 7 dias de idade, fugiu pela janela e voou de volta para o The Kensington Gardens. Ele não foi o único bebê do mundo que quis fugir. É o seguinte, no livro fala que todas as crianças antes de nascer eram pássaros. Parece loucura, mas é isso. Todas as crianças antes de nascer eram pássaros que moravam numa ilha. E quando as mães desejam muito ter um filho, o chefe dos pássaros, o Solomon, ele envia um tipo de passarinho para cada mãe, de acordo com o desejo que a mãe queria. Por isso que o Peter Pan sabe voar. Porque todas as crianças já voaram um dia. Nossa, esse cara era um gênio mesmo. Se as crianças tentarem, elas vão conseguir lembrar das formas que elas já tentaram fugir e tentar voar de novo quando eram bebês. Elas, tendo sido pássaros antes de serem humanas, elas são naturalmente um pouco selvagens durante as primeiras semanas de vida e sentem muita coceira nos ombros, que é onde ficavam as suas asas. Pelo menos é o que o menino David diz, que é o garotinho da história que a gente já contou, lembra aí? Peter Pan fugiu pela janela que não tinha grade e avistou as árvores do parque. No momento ele esqueceu que era um menino e saiu voando por cima das casas. É extraordinário que ele conseguisse voar sem asas. Talvez todos nós conseguíssemos se tivesse a confiança que o ousado menino sentiu naquela noite. Ele pensava que era um pássaro
Percebeu que os portões do parque estavam fechados e que lá dentro havia umas fadas. Havia algo que ele desejava muito, mas ele não conseguia entender o que era. Ele estava sentindo falta da sua mãe, mas não se deu conta disso e teve que buscar ajuda para as fadas. Porém, as fadas saíram correndo quando ele apareceu, que havia um humano e Peter Pan não percebia, até notar que os pássaros também fugiam dele. Ele sentou e chorou, e sentou de uma forma diferente dos pássaros. Ainda bem que ele não percebeu, porque se você duvidar que é um pássaro, você perde a capacidade de voar. Se você perde a confiança, você também perde a capacidade de voar. O motivo para os pássaros voarem e nós não é porque eles possuem fé. E ter fé é ter asas. Que bonito! Peter então voou para a Ilha Serpentine. É lá onde estão os passarinhos que viram bebês. O velho Solomon Cole estava lá, o chefe dos pássaros. Peter Pan chegou lá e falou para o Solomon tudo o que tinha acontecido com ele. O pássaro disse: olhe para o seu pijama, tente sacudir suas plumagens. Peter Pan tentou sacudir com desespero, mas não possuía plumagem. Pela primeira vez, ele se lembrou que havia uma mulher que gostava muito dele, que era sua mãe. Então ele disse que devia voltar para a mãe. Mas nesse momento, Peter Pan perdeu a fé de voar e duvidou que conseguiria. Pobre de você, meio menino, meio pássaro. Nunca mais vai conseguir voar. Vai ter que morar na ilha para sempre. Então, já que ele não podia voar, ele ficou na ilha dos pássaros e os pássaros começaram a ensinar os costumes deles para ele. Ele não seria exatamente nem humano, nem um pássaro. Ele seria nem isso nem aquilo. Saíam vários passarinhos dos ovos todos os dias e logo voavam para se tornar humanos. A melhor coisa que Solomon o ensinou foi a capacidade de ter um coração sempre alegre. O coração do Peter Pan era tão alegre que precisava cantar o dia inteiro, como os pássaros que cantam. Então foi aí que ele fez a sua flauta, para conseguir cantar que nem os pássaros que ele convivia. Porém, às vezes ele tinha pensamentos tristes, porque ele nunca mais poderia ser um humano de verdade. Ele não tinha tanto interesse em ser humano em si, ele queria brincar com as outras crianças. Mas ele não sabia nadar. Até que um dia, um cheque chegou na ilha. Olha, para eu explicar sobre esse cheque, eu teria que explicar a história do David lá e o homem, então eu não vou explicar não. Peter Pan pegou o cheque e partiu em vários pedacinhos e entregou para os pássaros, para que eles construíssem um grande ninho, e com esse ninho ele ia conseguir voltar pro parque. Depois de meses de trabalho, ele viajou em seu barquinho, quando atracou na areia e as fadas estavam exigindo que ele fosse embora, porque então ele disse que ele não era um humano comum. Ele pulou na areia até que as fadas viram o pijama dele e perceberam que ele era um bebê. A partir daí, as fadas caíram de amores pelo menino, porque ele era um bebezinho. As fadas levaram Peter Pan até a rainha, que permitiu que ele ficasse no parque depois que os portões se fechassem. Ele não tinha mãe, mas que diferença ele faria ter uma mãe nessa situação? Eu tô falando assim é porque o narrador fala assim, tá bom? Você pode se compadecer dele, mas não se compadeça muito. Ele não sentia tanta falta da mãe assim. Mas a gente vai contar como ele reencontra sua mãe graças à ajuda das fadas. É no capítulo Quando os Portões se Fecham. Existem fadas onde existem crianças. Olha o que ele falou sobre as fadas e as crianças. Quando você era um pássaro, você conhecia as fadas, porque as fadas ficam perto dos pássaros. Na primeira infância, você tinha muitas memórias das fadas, mas é uma pena que você nunca lembra de muitas coisas dessa fase da vida. Explicando o que o James Barrie está querendo dizer pra gente. Na história, a gente não lembra das coisas que aconteceram com a gente quando éramos bebês, porque nós tínhamos muitas memórias das fadas. E é uma pena que o esquecimento vai apagando tudo. E é nesse livro que ele fala das fadas, que quando o primeiro bebê deu sua primeira risadinha, o seu riso se espatifou em 1 milhão de pedaços, e esses pedaços saíram saltitando por todas as direções, que eram as fadinhas. Os bebês agem de forma travessa porque é a forma como as fadas vivem. Passam 2 anos até que a gente começa a adquirir os costumes humanos. E os bebês gritam porque não conseguem ser compreendidos na sua linguagem, porque a linguagem dos bebezinhos é a linguagem das fadas. Que bonito! Isso é muito bonito, eu vou falar muito isso, mas
Nossa, como é que a pessoa pensa numa coisa dessas? Você foi muito inteligente, você foi perspicaz, foi demais, eu amei. Nesse capítulo, o narrador fala como acontecem as festas das fadas. Até que um dia as fadas ofereceram a Peter Pan um desejo, qualquer coisa que ele quisesse. Ele queria visitar sua mãe, mas com o direito de retornar caso ficasse desapontado com ela. Elas não queriam que ele fosse embora. Tentaram tapear, dizendo que era um desejo muito pequeno e que ele merecia algo maior. Então ele disse que queria 2 pequenos porque 2 valia por 1. O segundo era segredo por enquanto. As fadas disseram que podia conceder o poder de voar para casa, mas não podia abrir a porta para ele. Ele disse que a janela sempre estaria aberta, que a mãe dele nunca iria perder a esperança de que ele voltasse. Elas disseram, como você pode saber? E ele disse que só sabia. As fadas fizeram com que ele voasse, que nessa versão é fazendo cosquinha. Ele voou até a casa da mãe dele. Quando ele chegou lá, ele estava certo, a janela estava aberta. Ele olhou para dentro e ficou muito feliz por ver sua mãe, mas ela parecia triste, e ele sabia por quê. Ele sabia que era só chamar ela. Eles se abraçariam e seria tudo felicidade. Mas ele não falou nada. A verdade me amedronta um pouco. Isso é o que o narrador fala. O narrador fala, a verdade me amedronta um pouco. Havia 2 mentes na sua cabeça. Uma queria a mãe e a outra queria a janela. Será que ele iria gostar de usar roupas de novo? Que o Peter Pan nesse livro ele vive pelado. A mãe dele estava dormindo, chamou o nome dele. Ele ficou parado e disse, eu vou abraçar ela quando ela me chamar de novo. Só que ela não chamou. Ele ficou inconsolável vendo ela dormir e começou a chorar. E ao pé da cama tocou uma canção de ninar na sua flauta até que ela ficasse com um semblante feliz. Ele hesitava e olhava para a janela. Ele não ia ser menino naquela noite, porque ele ainda tinha o seu segundo desejo para concretizar. Depois que ele fizesse esse segundo desejo, ele voltaria para sua mãe. Quero velejar no meu barco só mais uma vez e falar aos pássaros sobre a minha grande aventura. Eu prometo que vou voltar. Muitas noites e meses se passaram até que ele fizesse o segundo pedido das fadas. Ele precisava fazer muitas despedidas, dizer muitos adeus para várias pessoas e para vários lugares, porque ele sabia que sua mãe jamais cansaria de esperar pelo seu filho. Essa razão desagradou o grande pássaro Solomon, porque isso era um incentivo à procrastinação dos pássaros. Mas ele estava totalmente decidido a voltar para sua mãe, até que esse dia chegou e ele foi para nunca mais voltar para as fadas. Ele voou com grande velocidade porque tinha sonhado que sua mãe estava chorando, e dessa vez ele voou em linha reta e pensando no lindo abraço que receberia. Mas a janela estava fechada e havia barras de ferro nelas. Espiando para dentro, ele viu sua mãe dormindo, abraçando outro menininho. Ele gritou, mas ela não o ouviu. Foi obrigada a voltar para o Garden chorando e nunca mais viu a sua mãe. Como faríamos tudo diferente se tivéssemos uma segunda chance? Mas Solomon estava certo. Não existe segunda chance para nós, não para a maioria. As barras de ferro vedarão a entrada para sempre. Essa foi a história dele. Ainda vai ter outro capítulo falando sobre como ele conheceu a primeira menina. Foi a Mamie, que para mim ela foi a primeira Wendy. É um protótipo da Wendy, é quase a mesma coisa. A única diferença entre ela e a Wendy é que é como se fosse um amor mesmo entre ela e o Peter Pan. Vocês vão ver. Ela ficou no parque de noite porque ela fez uma aposta com seu irmão Tony. O Tony tinha dito que teria muita coragem de passar a noite no parque. Passar a noite todinha e só voltar para casa de manhã. Aí ela ficou super impressionada com a coragem do irmão. Meu irmão é top. Só que na hora do vamos ver, na hora de se esconder, o menino não foi. Isso foi uma grande decepção para a coitadinha. Então, em protesto contra todos os covardes e choramingões, ela disse que ia se esconder no lugar dele. E a sua babá achava que ela estava junto com o irmão. Então, ela ficou lá. Quando os portões se fecharam, ela viu as criaturas mágicas acordando. Então, tem uma cena meio Alice no País das Maravilhas dela conversando com as plantas. E aquele era um dia de baile das fadas. A Mamie ficou lá olhando e fuxicando, escondida para que ninguém a visse, porque as árvores disseram que se as fadas a vissem, ela ia ser ludibriada, esfaqueada. As plantas fofocaram para a menina que a corte das fadas não estava no bom momento.
O problema era o Duque Margarida Natalina, esse é o nome do Duque. O cavalheiro sofria de incapacidade de amar. E todos tentavam fazer com que ele se apaixonasse, mas seu coração era muito frio. Tinha até um médico para poder ver a temperatura do seu coração e saber se ele estava amando ou não. A rainha dizia que uma de suas moças do reino iria enfeitiçá-lo com certeza, e esse problema do coração dele ia acabar. Havia muitas fadas aristocráticas metidas indo para o baile enquanto a Mamie estava lá. No caminho havia uma fada caída numa poça e a menina ajudou. O nome dela era Brownie. Adorei o nome da fada. Ela era uma pobre cantora de rua, mas ela queria tentar a sorte e ver se o Duque ia gostar dela. Era uma fadinha muito sem graça, mas ela deu um incentivo para a fada. Então a garotinha ficou escondida, vendo tudo, e todas as damas chiques estavam sendo rejeitadas. Nesse dia o Peter Pan estava atrasado porque o seu barco havia ficado preso no meio do gelo do rio. Todos riram da Brownie, mas ela não perdeu a confiança. O Duque estava muito assustado quando a viu e deu sinais de que iria correr a qualquer momento. O médico então ouviu seu coração e exclamou que ele estava apaixonado. E foi uma grande festa. Meio Cinderela, né? Bonitinho. Só que a menina ficou tão feliz pelo sucesso da sua fadinha, estragou tudo e foi lá dar parabéns. Só que no momento que ela apareceu, a música parou. Que ela se lembrou que ela era uma menina perdida. Ou seja, a primeira foi uma menina perdida, não foi um menino perdido. É porque uma vez a gente recebeu um comentário, eu não vou me lembrar agora de quem foi, porque era uma pessoa falando sobre o que eu acho da situação das meninas perdidas, né? Veja, eu não ligo. Eu, particularmente, não gosto do live action do Peter Pan, da Disney. É muito ruim pra mim, né? Se você gosta, aí é com você. A intenção da história do Peter Pan não é dizer que você não deve crescer. Toda a intenção da história é dizer que você precisa crescer. Você vai encontrar a Terra do Nunca, como a Wendy. A Wendy foi pra Terra do Nunca, mas ela aceitou que ia crescer sabendo que a infância é uma coisa bonita. Que a Terra do Nunca é uma coisa bonita, porque a Terra do Nunca é a infância. Então você tem que crescer, mas guardar aquilo no seu coração. No melhor dos mundos, a infância é uma das fases mais bonitas da vida, né? Porém, o live action da Disney, ele traz a ideia de que a Wendy foi pra Terra do Nunca e achou lá um lugar horrível. Se ela já chegou lá e já viu que era ruim, é como se ela estivesse querendo crescer porque a infância é ruim. Eu acho que o bonito da história do Peter Pan é que ela quer crescer, mas ao mesmo tempo ela sabe que ela cresceu, mas a infância ainda tá lá dentro dela e ela sabe que aquele foi um momento bonito, mas foi um momento que passou. Enquanto naquele live action eles realmente destroem a imagem do que a Terra do Nunca é, um lugar frio e sem vida, é um lugar tão frio e sem vida que ela prefere viver na Terra normal do que lá. Não é assim que as coisas funcionam. É um lugar que você só vai estar lá em determinada idade. Depois que passou essa idade, você não vai achar mais aquele lugar. Vai continuar mágico, mas você não pode mais ir pra lá porque a idade já passou. O fato de ter as meninas perdidas, eu acho que tanto faz como tanto fez. Eu prefiro seguir o original e botar só meninos perdidos porque tem um motivo. Todo mundo sabe que é meninos perdidos porque o James Barry fala que as meninas são mais inteligentes, então elas não caem dos carrinhos, enquanto os meninos são um pouco mais bobinhos e caem. Que não tem necessidade de mudar, não. Se fosse o contrário e dissesse que as meninas são burras, aí eu ia entender. Veja, se um cara que escreveu há 100 anos atrás, não só no livro original do Peter Pan, mas nesse também, em vários momentos ele fala sobre as meninas, ele fala de um jeito bonito, sabe? Ele fala que as meninas são inteligentes. Tem esse certo apreço que o Peter Pan tem pelas meninas, de dizer que elas são mais espertas, que elas são... Ele fala que acho que uma menina vale por 20 meninos, ou coisa do tipo. Se ele escreveu isso naquela época, é uma forma tão sensível, tão bonita de falar, eu não acho que vale a pena mudar, não. Eu não mudaria. Até porque a questão da Wendy ir pra lá é porque não tem meninos, só tem meninos. Mas eu também não se tá lá, não é uma coisa que você muda e vai fazer muita diferença no enredo. Só tira essa característica bonita, essa característica sensível do livro. Tudo tem um motivo pra história ser assim. Mas esse é o menor dos problemas daquele filme. Mas eu respondi a pergunta, não foi? É claro. A Mamie, ela correu até que ela desabou no chão e dormiu. Ela caiu, né? Caiu na neve. A fada Brownie explicou pra rainha que a menina era boa, que tinha ajudado ela. Então eles construíram uma casinha ao redor dela.
Quando ela acordou, achou a casa muito linda, mas a construção começou a diminuir com magia, até que ela desapareceu. E ela começou a chorar, até que ouviu a voz do Peter Pan dizendo: "Não chore, humana bonita, não chore." O Peter descobriu que as pessoas sabiam muito sobre ele, porque eles começaram a conversar. Ele perguntou se os humanos sabiam que ele brincava como um menino de verdade, e mostrou o seu jeito de brincar, mas a menina disse que estava tudo errado, e ele começou a chorar muito. Era a primeira vez que ele chorava desde que ele perdeu a mãe dele. A Mamie se compadeceu e disse que podia dar um beijo nele, para ele se sentir melhor. Só que ele estendeu a mão. Acontece a mesma coisa no livro e no filme, né? Essa cena todo mundo conhece. Então, ela dá um dedal, que ele guardou. Ela explicou para ele que queria um dedal, que nesse caso seria o beijo. E ele deu, porque ela explicou como é que era. Até que ele pediu ela em casamento. Por isso que eu falei que tem uma certa diferença com o outro livro. Tem mais essa parte romântica do que na história que a gente conhece do Peter Pan. Ela disse que gostaria muito, mas vai ter espaço para os dois naquele barquinho dele? Então, ele disse que se ela ficasse bem junto dele, sim. "Ah, Mimi, eu amo você. Você é como um ninho perfeito." Nesse momento ele estava falando mais como um pássaro do que como um menino. Ele pediu para ela ir com ele e ela seria igual a ele. Eles foram até o barco, mas estava chegando a hora dos portões se abrirem de manhã. Quando chegou perto do rio, a Mamie sentiu um calafrio percorrer nela e perguntou para ele se poderia viajar de volta para ver a mãe dela. Ele disse que era claro, mas no fundo do coração ele sabia que era um adeus. Ele pensou que ela ia esquecer a mãe com o tempo e ia viver feliz com ele. E repetia isso para ele mesmo enquanto ficava dando dedais, beijos. Mas chegando ao barco, ela ainda estava falando da mãe dela. "Você sabe que eu não iria se tivesse a certeza de voltar, não é?" Mas ele não conseguia olhar ela nos olhos. "Se tem certeza que sua mãe sempre vai querer a sua volta, se ela não barrar você?" Ela disse que aquilo era uma bobagem e que a porta iria estar sempre aberta. "Então entre no barco se tem tanta confiança nela." Eles subiram, mas o garoto não conseguia olhar ela nos olhos de jeito nenhum. Saltou do barco e voltou para a areia. E disse que não era justo levá-la se ela achava que podia voltar. E disse que a Mamie não conhecia as mães como ele. E contou a história do que aconteceu. E sua mãe faria a mesma coisa. Elas são todas iguais. Nesse momento deve ter até outro bebê. Nesse mesmo momento eles ouviram o rangido dos portões. Ele pulou no barco. Ele sabia que ela não viria. E disse que se ela não conseguisse sair do parque, procurasse por ele de noite. Se você se apressar, chegará a tempo. Ele deu seu último dedal e cobriu o rosto para não ver ela indo embora. Ela se jogou nos braços dele como um casamento de fada e saiu correndo. Eu não vou explicar como é um casamento de fada nesse momento, senão vai cortar a linha do meu raciocínio. Peter Pan voltou ao parque de noite, mas não encontrou a Mamie. Ele soube que ela conseguiu sair do parque. Por muito tempo ele teve esperança de que ela fosse voltar, mas ela nunca voltou. Ela quis voltar, mas teve medo de demorar mais com ele, porque se ela demorasse mais ela ia acabar ficando. E agora ela era mais vigiada pela sua babá. Ela sempre falava dele pra mãe, pro seu irmão, e tricotou uma cabra. Pronto, aí veio. Lembra que eu falei da cabra no começo da história? Ela foi até o Gardens com sua mãe e seu irmãozinho e entraram em um círculo das fadas, que é aqueles cogumelos, e deixou uma carta explicando para que elas transformassem aquela cabra de pelúcia em uma cabra de verdade. E as fadas fizeram isso. É assim que Peter Pan ganhou a sua cabra. E é só aqui que ele tem essa cabra. Nos outros livros, em outras histórias, ele não tem nenhuma cabra não. Até ficar grande, ela continuou deixando presentes para ele. O Peter Pan ainda lembra da Mamie, mas fica alegre a cada dia. Ele tem uma vaga lembrança de que já foi humano um dia. Por isso é muito carinhoso com as andorinhas dos beirais. As andorinhas, elas são, na história, os espíritos das criancinhas que morreram. Essa casinha que as fadas construíram para Mamie ficou no parque. E ele sempre leva alguma criança que fica perdida dentro do parque para essa casinha, para ela não ficar com frio. Mas não é seguro ficar no Gardens depois de fechar. Podem haver fadas mais
e vocês podem morrer de frio antes que o Peter Pan chegue para te ajudar. Ele chegou tarde demais diversas vezes. Quando isso acontece, ele enterra a pobre criança que morreu e ergue uma lápide. Ele sempre enterra as crianças em pares, para que elas não fiquem sozinhas. Como é estranho para os pais que entram correndo no Kensington Gardens procurando por seus filhos e só encontram a lápide. Espero que Peter Pan não esteja usando o seu remo nesse momento, que ele usa como pá. É muito triste. É assim que acaba. Meu Deus! É muito triste. Dá pra ter algumas interpretações aqui. Eu acho que a primeira versão, essa, é mais triste do que a do outro livro. Porque ele ainda tem a memória da Mamie. No caso da Wendy, ele esquece. Esse aqui é meio que um protótipo dos Meninos Perdidos. Porque se os meninos ficam perdidos no Gardens e os meninos morreram, é triste, é muito triste. Porém, o livro continua com as histórias do David e o narrador, que é uma gracinha. O David é um menino muito fofo e é bem descontraído e você esquece um pouco da parte triste do final do Peter Pan. Ele tomou cuidado em deixar essa história no meio e não no final. Então é isso. Essa é a história original, a primeira versão da história do Peter Pan. E quando eu ler o outro livro, o Peter Pan de 1911, eu faço vídeo também. Não vai ser agora, mas eu vou fazer. É isso, Jujuba.